Dar início à nossa conferência de hoje. Sejam bem-vindos então à nossa conferência sobre o tema do novo regulamento em agricultura biológica. A conferência de hoje, só para vos enquadrar, é a segunda conferência no âmbito de um ciclo de conferências técnico-científicas sobre a temática da agricultura e da sustentabilidade, que a empresa New Organic Planet está a promover no âmbito do seu programa de investigação e desenvolvimento, BioDeveloper. Apresentando-me, eu sou a Verónica Oliveira e serei eu a acompanhar-vos durante a sessão de hoje, que espera-se aqui que tenha uma duração de cerca de 1h30. A nossa sessão de hoje será exclusivamente dedicada ao novo regulamento em agricultura biológica e para nos vir falar sobre este tema convidamos a engenheira Teresa Coelho, da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, a quem eu gostaria de começar por agradecer ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje conosco. Após a comunicação da engenheira Teresa, estou certa que vai havendo questões, até mesmo ao longo da comunicação, e, portanto, eu pedia-vos já para que, à medida que vos vão surgindo as questões, para as irem colocando no bate-papo, para que depois possam ser respondidas no final pela engenheira Teresa Coelho. E antes de dar início à nossa comunicação de hoje, eu vou agora passar a palavra ao Luís Albano. O Luís Albano é membro da direção executiva da New Organic Planet e vai agora fazer-nos uma breve apresentação da nossa empresa. Boa tarde, Luís. Passo-te a palavra. Obrigada. Obrigado, Verónica. Boa tarde a todos. Em nome da New Organic Planet, dou também boas-vindas a todos os participantes. Os agradecimentos especiais à engenheira Teresa por nos vir esclarecer a todos sobre este novo regulamento, que para a New Organic Planet é efetivamente importante, até porque um dos nossos objetivos e propósitos é exatamente a sustentabilidade. E o meu propósito aqui é só roubar-vos 2 minutinhos só para nos apresentar, para quem não nos conhece, quem ainda não teve outras iniciativas. A NOP, New Organic Planet, é uma empresa que se dedica exatamente a desenvolver projetos de cariz ligados à agricultura biológica e sempre com uma base de sustentabilidade. Eu vou-vos partilhar aqui só uma breve apresentação daquilo que para nós, neste momento, era importante partilhar, que tem a ver com 3 programas que nós desenvolvemos exatamente para acolher projetos ligados à agricultura biológica e inovadores, e que tivemos a necessidade de os dividir em 3 fases de projetos. Esta divulgação serve exatamente para, se algum de vocês ou alguém que conheça ou tenha projetos que sejam interessantes nestas áreas, que nos procurem. Na nossa página podem fazer a sua candidatura. Estes projetos, como eu estava a dizer, estão divididos em três áreas, que temos desde logo o Incubio, que são para projetos em início de vida, o BioDeveloper, que foi desenvolvido, é um programa desenvolvido para projetos que carecem de investigação e desenvolvimento para passar depois a uma fase de crescimento, e o Biofunding para projetos que já estão em andamento e que precisam de financiamento. Fazendo nós parte de um ecossistema de investidores, nomeadamente Business Angels e capitais de risco, esta é uma dos nossos músculos, se podemos assim dizer, é encontrar investidores para projetos que sejam interessantes. E com interessantes, leia-se aquilo que nós designamos por projetos inovadores, tem que ser projetos que sejam algo de novo e que sejam úteis, porque se não trouxer nada de novo, à partida tem uma forte entrada, uma forte concorrência à entrada no mercado, se não for útil não serviria para nada. Normalmente nós temos vários eixos prioritários para estes projetos, desde logo a proteção das culturas e fertilização, eficiência hídrica e energética, eficiência na gestão de exploração agrícola, eficiência na logística, que também é importante nesta área, eficiência na comercialização e tudo que sejam outro tipo de projetos ligados à agropecuária, à agricultura, florestais, à restauração bio, que hoje em dia está muito também na moda, e inclusive ao turismo rural, até porque nós estamos num país bastante turístico. Nós temos critérios de avaliação
de alguma forma apertados, até porque para apostarmos num projeto temos que acreditar neles. Portanto, desde logo a qualidade da equipa é muito, muito importante. O grau de inovação do produto ou do serviço ou do projeto ou do processo é algo que também é alvo de avaliação. E, por último, o modelo de negócios, porque mesmo sendo projetos de investigação e desenvolvimento, o objetivo no final é que os projetos redundem no negócio, que é aquilo que os nossos investidores procuram, sejam negócios de base sustentável, mas que sejam rentáveis. Este processo passa por, o processo da NOP passa por 5 fases, ou seja, identificar os promotores através do preenchimento do formulário que se encontra na nossa página de internet. Ele passa por uma análise, essa candidatura passa por uma análise, tanto técnica como financeira. Uma terceira fase, porventura mais importante, que tem a ver com uma reunião, uma entrevista aos promotores, até porque nós procuramos promotores que estejam interessados em estar dedicados a um projeto full time. Já assistimos a projetos que não deram certo, até boas ideias, porque não havia foco nos projetos. Numa quarta fase, há sempre uma assinatura de um acordo, porque é importante que as partes fiquem bem esclarecido e bem claro o que é que vai acontecer ao longo do projeto e o que é que acontece à saída dos nossos investidores. E, por último, posto todas estas fases, passamos para a integração num dos nossos projetos, nos nossos programas. E esta, ao fim e ao cabo, era aquilo que eu vos queria trazer, para além de dar as boas-vindas a todos, em nome da NOP, era que aproveitem esta hora e meia para aprender mais sobre este novo regulamento, que é bastante importante para os tempos que se avizinham. Muito obrigado, Verónica, e a todos os participantes. Obrigada, Luís, por esta apresentação da NOP. E já agora a colega colocou no bate-papo o link para o nosso website e convidamos a quem quiser saber mais para consultar. Vamos então agora passar para a nossa comunicação com a engenheira Teresa. A engenheira Teresa é licenciada em Engenharia Agrónoma pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade Técnica de Lisboa e é mestre em Biotecnologia Vegetal pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Atualmente, a engenheira Teresa Coelho exerce funções como chefe de divisão da Qualidade e Recursos Genéticos, da Direção de Serviços de Promoção da Atividade Agrícola, da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e é técnica superior da Divisão de Diversificação da Atividade Agrícola, Formação e Associativismo da Direção de Serviços do Território e dos Agentes Rurais. No período compreendido entre 2012 e 2021, a engenheira Teresa Coelho foi chefe da Divisão de Variedades e Sementes da Direção de Serviços de Sanidade Vegetal, da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, com competências nas áreas da certificação de sementes, da inscrição de variedades no Catálogo Nacional de Variedades e do direito de obtentor de variedades vegetais, no âmbito da acreditação da DGAV, enquanto organismo de exame junto do Instituto Comunitário de Variedades Vegetais. Atualmente é também representante em reuniões do Comitê Permanente da Produção Biológica da Comissão Europeia. A engenheira Teresa pedia para ativar a sua câmara e o seu som, por favor. Vem hoje aqui falar-nos, apresentar-nos o novo regulamento sobre a agricultura biológica, o regulamento 2018/848. Obrigada, engenheira Teresa, por estar aqui connosco e partilhar o seu conhecimento sobre o novo regulamento. Obrigada. Consegue ativar a sua câmara? Não, era isso que eu lhe ia dizer. Consigo ativar o som, mas não a câmara, porque diz que foi desativado. Olha, experimente agora. Agora acho que sim. Ok, obrigada. Olá. Obrigada, boa tarde a todos. Já fui apresentada. É com muito prazer que aqui estou para vos falar do regulamento que entrou em vigor dia 1 de janeiro deste ano e que relativo à agricultura biológica. Espero que esta apresentação vos seja interessante e cá estamos para
para quaisquer perguntas que queiram colocar. Passaria então a partilhar a tela, depois queria só que me confirmassem Sim. que conseguem ver. Conseguem ver? Já estamos a ver, sim, em modo de Sim. apresentação. Sim, ok, ótimo. Portanto, vamos então falar sobre o regulamento da União Europeia 2018/848, onde estão reportadas as regras da União Europeia relativas à produção e à rotulagem de produtos biológicos. Tendo o setor da agricultura biológica crescido rapidamente nos últimos anos, não só em termos de superfície utilizada para a agricultura, mas como também em número de explorações, há necessidade, ou sentiu-se a necessidade de haver uma reformulação da documentação e uma atualização àquilo que são as novas tendências e aquilo que são as exigências atuais. Neste regulamento estão as regras, como vos disse, da União Europeia, mas também aquilo que são as rotulagens dos produtos biológicos. E com estas novas regras, o que queremos é continuar, uma vez que já existiu um regulamento anterior, que seja dada uma promoção, seja mantida a promoção do bem-estar animal, que seja promovida a biodiversidade, que haja uma contribuição para a proteção do ambiente, que a utilização de inputs externos seja restringida tanto quanto possível, que haja um encorajamento daquilo que são os circuitos curtos e a produção local, que se promova a alimentação animal com origem na exploração ou na região e que haja um reforço da ligação ao solo e à produção agrícola. Com este regulamento vem substituir o anterior regulamento, que era o 834 de 2007, que em consequência de ter sido ficado claro junto da Comissão Europeia que havia necessidade de definir, de clarificar aquelas que eram as regras para o destinatário, corresponder às cada vez maiores expectativas do consumidor e responder à dinâmica do setor, que é significativa. Foi assim que, no dia 1 de janeiro de 2022, este regulamento 834 de 2007 foi revogado e substituído por este novo regulamento 2018-848 do Parlamento e do Conselho. Este regulamento apresenta o ato base, isto significa que muitos detalhes relativos às regras de produção pormenorizadas para certas espécies estão estabelecidas noutras peças legislativas, nos chamados regulamentos delegados e regulamentos de execução. Estes atos jurídicos secundários, como eu acabei de dizer, os regulamentos delegados e os regulamentos de execução, para os regulamentos delegados existem ainda estes regulamentos delegados, poderão ser regulamentos que complementam ou regulamentos delegados que alteram. Os atos delegados que alteram o documento base vão sendo progressivamente incorporados naquilo que é chamado texto consolidado e passam a fazer parte dele. Está disponível na internet apenas para fins informativos a versão consolidada do regulamento. Esta versão pode ser consultada e é muito proveitosa, uma vez que estamos a falar de um elevado número de regulamentos, penso que superior a 20 nesta altura, mas há que ter atenção que
esta versão consolidada tem apenas fins informativos, não tem efeitos jurídicos. Todos os documentos são publicados no Jornal Oficial da União Europeia e estão disponíveis no Eurolex. Estes atos secundários relativos à agricultura biológica abrangem 3 domínios principais: a produção e rotulagem, os controlos e o comércio. Com este regulamento há um objetivo claro de reforçar as regras da União Europeia para que tenhamos então este sistema de controle, o regime comercial e as regras de produção clarificadas. Procura-se assim, criar condições equitativas de concorrência para os operadores, que as regras disponíveis sejam simplificadas e harmonizadas e, desta forma, aumentar a confiança do consumidor nos produtos biológicos e no logotipo da produção biológica da União Europeia, de forma a que seja reconhecido por todos como um símbolo claro de qualidade. Este regulamento tem como âmbito de aplicação 4 grandes grupos: os produtos agrícolas vivos ou não transformados, onde se incluem as sementes e outro material vegetal; produtos agrícolas transformados, que são aqueles que são destinados a serem utilizados como géneros alimentícios; os alimentos para animais e, agora, com novidade nesta nova proposta, existe a possibilidade de termos outros produtos. Foi um âmbito que foi alargado. Desde que, ou seja, passamos a ter produtos que são destinados a serem utilizados como géneros alimentícios ou alimentos para animais e que estão estritamente ligados aos produtos agrícolas, uma vez que estes produtos constituem uma importante via de escoamento dos produtos agrícolas ou fazem parte integrante do processo. Nestes outros produtos vamos poder passar a falar de produtos biológicos, como sejam o sal, as folhas de videira, os palmitos, casulos de bicho da seda, cera de abelhas, rolhas de cortiça, algodão, lã, gomas e resinas naturais ou mesmo peles em bruto. Há ainda a possibilidade de, nestes outros produtos, virem a ser adicionados produtos, naquilo que é o anexo 1. Para todos eles, todos os produtos que estejam incluídos neste anexo, aplicam-se regras e princípios gerais da produção biológica até que a Comissão estabeleça os regulamentos mais específicos. O que é que isto significa? Significa que para estes produtos são publicados regulamentos para a sua produção e certificação. Caso eles ainda não tenham sido publicados, então quer dizer que o que se aplica são o regulamento geral, os princípios gerais. Estamos agora também a falar, ou a incluir aquilo que são os pet food, ou seja, os alimentos para os animais de companhia, passou a ser considerado um alimento animal, não é animal feed, e que passa a cumprir as regras, pode ser certificado e passando a cumprir as regras da produção aplicadas aos restantes alimentos para animais, nomeadamente no que diz respeito a aditivos e auxiliares tecnológicos autorizados. Passamos a falar de regras harmonizadas, quer dizer que os países, quer os produtores, os operadores dentro da União Europeia, como todos os que
que estão a operar em países terceiros, desde que queiram introduzir os seus produtos dentro do espaço da União, terão que cumprir este regulamento. Desta forma, foram substituídas mais de 60 regulamentações que eram consideradas equivalentes e que eram aplicáveis aos produtos biológicos importados. Pretende-se assim que haja um sistema mais transparente e de igualdade em termos de competitividade dentro de todo o espaço da União. Estas regras aplicam-se desde a produção até à comercialização. Acreditamos assim que com estas regras harmonizadas passaremos a ter um mercado claramente mais transparente, garantindo a qualidade dos produtos, sejam eles produzidos na União Europeia, quer sejam produzidos em países terceiros, e passarmos a permitir o acesso aos mercados por grupos de operadores. Esta figura de grupos de operadores existia em países terceiros, mas não na União Europeia, e com o regulamento passámos então, está prevista a possibilidade de dentro da União Europeia serem criados grupos de operadores. Estes grupos de operadores que no regulamento correspondem àquilo que está expresso aquilo que é o artigo 36 do regulamento, permitem que passe a existir uma certificação de grupo, com o objetivo, desta forma, de reduzir aquelas que são as despesas da certificação por operadores individuais. Normalmente estamos a falar de grupos de operadores de pequenos produtores, que existam uma redução dos encargos administrativos, uma vez que todo o grupo passará a operar como se fosse um único produtor, que haja um reforço das redes locais. Já vamos falar mais à frente do que é que isto, porque é que é possível haver um reforço destas redes locais, que haja uma possibilidade de melhorar o escoamento dos produtos e, lá está, que a concorrência com grupos de operadores de países terceiros passe a ser equitativa, uma vez que passa a existir também esta figura aqui para a Europa. Estes grupos de operadores aplicam-se, esta certificação de grupo, ao grupo de operadores, apenas é aplicável aos agricultores, que têm que ter uma entidade legal, ou seja, têm que estar organizados, quer sejam, pode ser uma cooperativa, uma associação de agricultores, secções de cooperativas, e vai cobrir todos os agricultores, ou seja, vão-se ter um único certificado para todos os agricultores, mas com esta certificação do grupo de operadores só poderão comercializar aqueles produtos que certificam, ao abrigo desta certificação, através do próprio grupo, ou seja, vão passar exatamente a funcionar como uno. Esta certificação de grupos de operadores tem limite, ou seja, pode ter até 2.000, só pode ter até 2.000 membros, digo só, mas pronto, existem em países da América Latina, é comum existirem grupos de operadores com 4.000, acho que 5.000 membros. Eles poderão existir desde que comprovadamente tenham um custo, o custo de certificação individual seja superior, ou seja, exceda 2% daquele que é o volume de negócios em produtos biológicos não embalados. Tem que ter um máximo de volume de negócios anual inferior a 25.000 euros e estamos claramente a falar de pequenos agricultores, terão que ter uma
exploração com uma dimensão até 5 hectares ou meio hectare no caso de estufas, ou ainda, se estivermos a falar de exclusivamente de prados permanentes, até 15 hectares. Este grupo de operadores tem que estar estabelecido num Estado-membro ou num país terceiro, tem que ter personalidade jurídica, tem que ser composto por membros com produção geograficamente próxima, ainda que para já que o entendimento de não existe uma definição daquilo que é uma produção geograficamente próxima, portanto, como sabemos, nos diferentes países, esse geograficamente próximo poderá querer dizer coisas significativamente diferentes. Terão que ter estabelecido um sistema comum de comercialização e têm que também implementar um sistema de controlos internos. Com isto, vão ter que identificar uma pessoa ou uma entidade que assegure que todos os membros agem em conformidade. Ou seja, tem que ter um sistema de controle interno que tem que ser garantidamente robusto. Falando agora num outro aspecto do regulamento. Passou a ser possível a comercialização, estão autorizados a comercialização de reprodução de material sem cumprir os requisitos de registro. Existem a possibilidade de termos material de reprodução heterogéneo e, desta forma, querendo assegurar aquilo que são os princípios do regulamento, que é aumentar a resiliência desses produtos, aumentar a biodiversidade, garantir que ao termos estes materiais originários das suas zonas de produção, há uma melhor adaptação, edafoclimática e uma resistência a pragas e doenças. É fomentado na parte animal o cruzamento entre animais com elevada variabilidade genética, pretendendo-se assim que garantir a longevidade e a resistência a doenças. Há um aumento daquilo que é, como eu falei no início, aumento dos inputs, ou diminuição dos inputs externos. As percentagens daquilo que é a alimentação animal têm que vir da própria exploração. Há um incremento desses limites. Cada vez menos se aceita que os alimentos sejam provenientes do exterior. Passamos a ter claramente definidos aqueles que são os produtos que podem ser, ou antes temos aqueles que são definidos que são os produtos que não podem ser, é uma lista negativa, que não podem ser utilizados, por exemplo, na limpeza e desinfecção de estruturas. Por exemplo, para a produção animal, deixou de ser possível utilizar soda cáustica, hidróxido de potássio ou ácido oxálico. São exemplos. Também uma alteração ou uma alteração neste regulamento resulta das exceções às regras que já existiam no regulamento anterior, mas que vão sendo progressivamente eliminadas. Também aquelas que normalmente são referidas como as derrogações passam a poder ser, se necessário, aplicáveis a todos os produtores, ou seja, são estabelecidas regras que todos os produtores conhecem, podendo não ser necessário solicitar ser feito o pedido individualmente. Desta forma garante-se uma igualdade de tratamento. Posso-vos dizer que, por exemplo, uma derrogação que está prevista, que estava e que continuará, que é a utilização de material de multiplicação não biológico ou a introdução de animais não biológicos na exploração, irão terminar
no máximo, em 15 anos. O que é que isto quer dizer quando falamos, ok, 15 anos, ainda estamos muito longe, mas não estaremos, se pensarmos que, por exemplo, para tudo que são materiais de reprodução vegetal, neste momento o mercado tem, é muito pouco diverso naquilo que são as ofertas de sementes ou outros produtos, ou fruteiras, pensarmos, biológicas, quer dizer que é o tempo do próprio mercado se adaptar, ou seja, aqueles que são produtores de materiais de reprodução vegetal e de animais poderem preparar-se para colocar os seus produtos no mercado. Por exemplo, as derrogações para alimentos proteicos não biológicos para animais terá já uma reavaliação para a sua supressão em 2026, mas isto é específico para suínos e aves de capoeira. Aquilo que existia para, não sei se alguns de vós com certeza conhecem, que é uma base de dados para a semente biológica, para poder ser consultada, vai passar a existir também para aquele que, não só para outros materiais de reprodução vegetal, como sejam as plantas fruteiras ou outros materiais, mas também para os animais. Também a possibilidade de se consultar a disponibilidade no mercado destes produtos biológicos passa a estar em cada Estado-membro na sua base de dados nacional. Esta é a base de dados de material de reprodução biológico que nesta altura já foi adaptada àquilo que é a nova realidade do regulamento, podendo já possibilitar a promoção ou divulgação de outros materiais que não sejam apenas sementes. Para tal, isto tem que ser feito pelos operadores, ou seja, todos aqueles operadores que estão no mercado a vender, a comercializar este tipo de produtos, podem e devem registar-se nesta base de dados e depois desse registro ter sido validado, é-lhes dada a possibilidade de gerirem a oferta dos seus produtos. Passando que agora passamos a ter a indicação também das quantidades e da data em que terão os produtos biológicos disponíveis para serem adquiridos. A aquisição ou a derrogação para a utilização de materiais não biológicos está muito dependente daquilo que aqui possa estar disponível. É uma obrigatoriedade que seja feita a análise daquilo que está disponível, por forma a que só apenas em situações excepcionais é que poderá um operador ver autorizada a utilização de materiais não biológicos, e só se não estiver aqui disponível. Para a introdução de animais não biológicos na exploração, é obrigatório este pedido também, que antes, até determinada quantidade, não era necessário ser feito à CADRE, que é a autoridade competente, somos nós, mas a partir de agora, a introdução de qualquer animal não biológico numa exploração biológica, independentemente da quantidade, sendo que este aumento do efetivo apenas pode ser feito até 40%, e no caso de fêmeas, ou seja, mesmo ainda assim, há sempre condições, não é possível substituir toda uma manada, um rebanho, é sempre sob a autorização da CADRE.
Para isso, o operador terá que se dirigir aos nossos serviços, fazendo esse pedido, fazendo uma série, temos uma nota onde descrevemos quais são qual é aquilo que pode ser pedido, quais são os máximos e quais são os requisitos da descrição dos animais, do sexo, a quantidade, aquilo que existe, de onde é que os animais provêm, etc. O comprovativo de que, por exemplo, noutras explorações não existe qualquer animal para venda, etc. Ou seja, novamente, é de realçar que são consideradas exceções e tratadas como tal. Há também aquilo que é os pedidos de intervenção nos animais, em animais de criação biológica. O regulamento prevê que sejam permitidas as intervenções, sendo que há que garantir o bem-estar animal, daí que estas intervenções também só podem ser feitas depois de autorizadas. Neste caso, a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, que é responsável pelo bem-estar animal, é com base num parecer que lhe é solicitado por nós, que pode ou não ser autorizado, sendo que está limitada às intervenções dos animais de criação biológica. Está limitada à colocação de elásticos, ao corte de caudas, ao corte de bicos, desde que os animais tenham uma idade inferior a 3 dias, e a descorna, sendo que estas não podem de forma nenhuma ser práticas correntes e têm que ser devidamente justificadas. Por exemplo, o corte de caudas de ovinos apenas pode ser executado se for garantido, é feito pela presença e assinado pelo médico veterinário da exploração, apenas pode ser feito através de técnicas cirúrgicas com recurso à anestesia e analgesia. Por exemplo, a descorna dos bovinos só pode ser autorizada se os animais tiveram uma idade inferior a 3 meses, com recurso a anestesias e analgesia, deixando que, se os animais tiverem uma idade superior a essa idade, não é de forma nenhuma possível fazer. Outra autorização que está prevista com uma exceção é a derrogação, e esta, não sei se dentro da audiência estão produtores, os produtores saberão com certeza que nós estamos numa situação de uma seca extrema em determinados concelhos de Portugal, e o regulamento prevê que em situações de catástrofe, desde que tal situação de catástrofe seja oficialmente reconhecida, neste caso tenha um despacho do nosso governo, que foi feito para esta situação em particular, então só depois desse reconhecimento oficial de uma situação de catástrofe é que poderão existir derrogações, neste caso, no caso da seca, a derrogação para poderem ser utilizados alimentos não biológicos nos animais de exploração. É um princípio básico também aqui, que há que assegurar a alimentação, a sobrevivência e o bem-estar dos animais. E também aqui, estas autorizações têm que ser devidamente fundamentadas, com uma identificação precisa daquilo que corresponde à realidade da exploração, e apenas pode ser colocada em prática depois de autorizada pela GATR. Todos estes processos de autorização ocorrem sempre com conhecimento daquele que é o organismo de controle, ou seja, o organismo com quem o operador estabeleceu um contrato para
o seu controle e certificação, e todas as derrogações são atribuídas, e é uma obrigação do Estado-membro, neste caso Portugal, publicitar todas aquelas que são as autorizações, quer sejam para as sementes, quer sejam para os animais, introdução de animais não biológicos, quer sejam as autorizações ao abrigo destas situações de catástrofe, todas elas estão publicadas, são públicas, quer no site da DGAT, quer nos sites da Comissão. Uma das questões que era levantada com este, ou que se poderia colocar, que com a entrada em vigor de um novo regulamento, que ainda por cima tem mais de 20 regulamentos delegados, ou estaríamos a falar de mais controle. O que está previsto é que este sistema de controle seja, sim, fortalecido, essencialmente ou com base em medidas de precaução que faça com que haja uma eficiente análise do risco e que permita que, ao identificar quais são os pontos críticos, haja uma verificação mais focada naqueles que serão os pontos frágeis de toda a operação. Os operadores estão, no entanto, continuam sujeitos a controlos físicos anuais. Há, no entanto, aqui também uma nova possibilidade, que é para aqueles operadores que nos últimos 3 anos, depois de ter entrado em vigor este novo regulamento, não tenham tido casos de incumprimento e sejam considerados de baixo risco, porque todos os operadores já tinham e mantém-se a análise daquilo que é o risco do próprio operador, desde que tenham uma análise de risco, seja considerado como um operador de risco reduzido. Este controlo físico pode ser alargado até aos 24 meses. Também é dado grande ênfase àquilo que são as investigações. Em resultado da análise do autocontrole do operador, é também sua obrigação que, ao efetuar um controle interno e ao verificar que há alguma irregularidade, que esse produto não seja colocado no mercado. E tendo ele a obrigatoriedade de o comunicar, em situações irregulares, de o comunicar ao seu organismo de controle, que terá que investigar. As investigações de situações de irregularidades são fundamentais para garantir que é detectado a situação, o ponto onde está, o ponto da origem dessa irregularidade, quer seja, estamos a falar de um resíduo de pesticida, até pode ser de uma origem de uma exploração que está na vizinhança, mas tem que ser, ou pode ser, por exemplo, de um adubo que não corresponde, cujos ingredientes não correspondem àquilo que é mencionado no rótulo. Portanto, seja qual for a situação da irregularidade, é fundamental que seja feita a devida e a investigação até se chegar à origem da causa. No caso de irregularidades sérias ou recorrentes, os operadores podem ou vir a ser proibidos de vender os produtos como biológicos durante um certo tempo, portanto suspensos, ou mesmo de ser-lhes retirada a certificação. Este controlo é, no fundo, supervisionado
pelos controlos oficiais do país e da Comissão. Este controlo oficial tem um regulamento próprio, que tem que ser implementado, e que engloba, por exemplo, todos os produtos que são importados. Também os produtos que são importados, que entram no espaço europeu, têm que ser alvo de controle. E quando falamos de controle, inclui análise de amostras, análise documental e para tal é estabelecida uma matriz de risco, sabendo-se o histórico, com base no histórico, sabendo quais são aquelas mercadorias que no passado tiveram situações não conformes e para as quais é necessário um alerta superior. As importações para a União Europeia passaram a ter aquilo que era um princípio de equivalência, com os tais regulamentos dos países de origem, para aquilo que é o princípio de conformidade, ou seja, tem que ser cumprido aquilo que é o regulamento em vigor. Todos os organismos de controlo têm que estar, no fundo, reconhecidos dentro da União Europeia ou o país ter estabelecido um reconhecimento de equivalência, mas que tem até 2027 para ser novamente revistos e restabelecidos. Para os organismos de controlo, o seu reconhecimento como organismos de controlo em países terceiros terminará já dentro de 3 anos e terá que ser renovado até 2025, teremos que ter 2025, peço desculpa, teremos que ter todos os organismos de controlo com os seus procedimentos reconhecidos para poderem continuar a emitir certificados aos seus operadores nos países terceiros. Para aquela que é a rotulagem, que é importantíssima para os consumidores, passou a haver um ligeiro aumento daquela que é a flexibilidade quanto à origem das matérias-primas, com a indicação da agricultura UE, que passou daquilo que era até máximo de produtos não UE, que não eram provenientes da União Europeia, que era de 2%, passou a ser de 5%. Ou seja, com o novo regulamento, a percentagem mínima de produtos biológicos da União Europeia pode ser até 95%. Também agora passou a ser possível mencionar uma região. Por exemplo, se 95% dos ingredientes tiverem sido cultivados no Alentejo, é possível existir a referência à agricultura Alentejo, passou a ser possível utilizá-la. Para os produtos transformados, a utilização de aromas naturais também passou a ser fortemente restringida, podendo apenas ser possível utilizar ingredientes que sejam provenientes do produto. Por exemplo, se falamos de aroma de limão, apenas se o ingrediente for proveniente de limão, não um químico. Para aquilo que já se encontra no mercado e que tenha sido produzido antes da entrada em vigor do regulamento, ou seja, antes do dia 1 de janeiro, deste janeiro, estão estabelecidas medidas transitórias permitindo que os produtos possam ser comercializados até esgotamento de existências.
Portanto, assim que não haja desperdício, que não tenhamos que, por simplesmente, destruir produtos que ainda estão dentro dos seus prazos de validade e aptos para consumo. Peço desculpa que não avancei. Para os certificados, todos os produtos, para os certificados que vêm, para os produtos que são certificados em países terceiros e que vão entrar dentro da União Europeia, todos eles têm que vir acompanhados de um certificado de importação. Para isso, estes certificados passaram a estar todos numa estrutura, numa plataforma eletrónica que é o Traces, que identifica todos os operadores, os grupos de operadores ou os exportadores. Todas estas figuras, diferentes figuras, estão presentes nesta plataforma. A categoria do produto está identificada, durante qual é a validade e garante que está de acordo com o regulamento em vigor. Sempre que, nesta plataforma, sempre que haja alteração dos dados, também o respectivo certificado passa a ser alterado, a ter alteração. Também agora vamos passar a falar naquilo que é o modelo do certificado, certificado para os operadores. Este certificado atesta o cumprimento das regras da produção biológica, passa a ser emitido em formato eletrónico sempre que possível, sendo que, a partir de 1 de janeiro de 2023, ele é obrigatório em formato eletrónico e com esta estrutura. Para já, neste período transitório, ainda se encontram certificados que são, desde que cumprindo o regulamento, mas que podem ainda não ter este formato. Desta forma, pretende-se de forma que... e estes certificados, quando passarem a estar disponíveis na plataforma, também no Traces, são automaticamente traduzidos para as diferentes línguas e permitem que qualquer pessoa, portanto, esta plataforma vai ter uma parte de consulta pública, onde poderemos aceder àqueles que são os certificados que estão em vigor. Para os pequenos operadores e que sejam os pequenos vendedores que façam venda direta, no seu artigo 34, o regulamento prevê que possam existir duas situações em que há isenção do do vendedor estar na posse de um certificado. Para isso, apenas em situações, isto só se aplica em situações de venda direta ou de armazenamento no ponto de venda, em que, o que é que isto significa? Significa que tanto o comprador como o vendedor estão presentes no local da compra. Ou seja, não existe qualquer armazenamento. Para os produtos biológicos pré-embalados, uma pequena loja que comercialize apenas produtos biológicos pré-embalados, desde que não os prepare, não os produza, lá está, que não os armazene senão no próprio local de venda, que não faça qualquer importação ou que não tenha subcontratado essas atividades, o que existe e foi publicado um aviso em Diário da República pela Garden já em 2022, que é o aviso 3567, que diz em que condições é que um operador que venda produtos biológicos não embalados. Na situação anterior estávamos a falar de produtos biológicos pré-embalados, ou seja, para estes há isenção, não é preciso sequer qualquer pedido, desde que depois em comércio
o comprovem, perante, neste caso será perante a ASAI, que comprovem que cumprem estas condições para não precisarem de ter certificado em qualquer contrato com o organismo de controle. Já para os produtos biológicos não embalados, é possível, está prevista a possibilidade de não estar na posse de um certificado, no entanto, tem que ser essa isenção tem que ser solicitada, desde que, e só poderão estar em condições de o fazer, de pedir essa isenção, também desde que não os produzam, não os preparem, não os armazenem, não os importam e que não tenham subcontratado, ou seja, novamente, que sejam pequenos vendedores diretos, de venda direta de produtos não embalados. E ainda, desde que essas vendas não excedam os 5.000 kg por ano, que não representem um volume de negócios anual em relação aos produtos biológicos não embalados que exceda 20.000 euros, aqui está uma gralha, são 20.000 euros, ou então cujo potencial custo de certificação exceda 2% do volume de negócios. Neste caso, o operador, o vendedor, tem que solicitar, tem que fazer uma notificação à ADGAD, informar a ADGAD que pretende estar isento de estar na posse de um certificado ou abrigo do cumprimento destes princípios. Todos aqueles que façam vendas, todos os operadores, independentemente do tamanho, que façam vendas por correspondência ou via internet, têm que notificar a sua atividade e ter estabelecido um contrato com um organismo de controle, porque aí não é considerada que seja venda, essa não é considerada a venda direta. Também para todos os operadores que vendam a outros operadores, como sejam restaurantes, etc., também aí não há lugar, independentemente do seu tamanho, não há lugar a qualquer isenção. Com a implementação deste regulamento, haverá, ou pretende-se, ou espera-se, que se verifique uma expansão da gama de produtos biológicos, como vimos no princípio, podemos estar a falar agora de produtos tão distintos como sejam a cera de abelhas, as resinas e as peles, que passemos a ter um sistema de controle com maior precisão, ou seja, que esteja direcionado para aquilo que são os verdadeiros riscos em todo o processo, que tenhamos regras de importação robustas, uma rotulagem clara e credível, porque é esse o fundamental para um consumidor satisfeito, e que haja um fortalecimento da ligação ao solo, uma vez que apenas situações de produção em que existe solo passa a ser possível a sua certificação do seu produto como biológico, que exista ou que haja lugar a um maior apoio àqueles que são os pequenos produtores. Desta forma, teremos consumidores que têm uma informação que, por exemplo, através do rótulo, passem a conseguir analisar a origem das matérias-primas, identificar a região de onde provêm essas matérias-primas, poderem identificar o organismo de controle, entre outros. E isto era o que tinha para vos dizer sobre a agricultura biológica e o seu novo regulamento. Obrigada, engenheira Teresa Coelho, por nos apresentar aqui o que consta no regulamento e algumas das alterações que foram introduzidas com este novo regulamento que entrou em vigor este ano. Nós estamos aqui então, vamos agora passar aqui para a parte das questões.
E temos aqui algumas questões e peço que a quem ainda não colocou as suas questões que vão colocando no bate-papo para a engenheira Teresa responder. E vamos aqui começar por uma primeira questão que diz o seguinte: boa tarde, será possível confirmar a restrição da entrada de animais não certificados, em especial poedeiras? Atualmente entende ser possível da entrada de poedeiras convencional até 18 semanas e depois de um período de derrugação, os ovos podem ser vendidos como em modo de produção biológico. Bem, não sei, deixe-me olhar melhor. Bom, tudo o que são, eu terei aqui que dizer que questões, não é fácil dizer-vos com certeza agora aqui de imediato o que é sim ou não. No caso, eu pedia-vos que, em caso de questões muito concretas, que todos que nos direcionem também as perguntas caso não fiquem satisfeitos com a resposta. O que eu vos posso dizer é que todos os pedidos de introdução de animais têm que ser previamente autorizados por nós. Quando são dados os períodos, quando diz aqui um período de derrugação ou um período de conversão? Portanto, teríamos que ver em detalhe, não se importa, não sei se a pessoa pode fazer a pergunta. Sim, se a pessoa quiser colocar a questão pessoalmente, pode levantar a mão e nós damos a palavra. Todos os animais, toda a entrada de animais não biológicos tem restrições, não é? O que eu quero dizer com isto é que essa restrição existe. Andreuzinho, pode se quiser. Sim. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. É um caso específico. Nós temos a nossa exploração na Ilha da Madeira, onde tudo é difícil, mas tudo é mais divertido. Portanto, é um caso muito concreto. Na altura, há 1 ou 2 anos atrás, nós compramos 50 galinhas poedeiras de uma exploração não biológica, onde, se me lembro, no regulamento diz que se pode dar entrada de galinhas poedeiras até 18 semanas de nascimento e depois elas passam um período de derrugação, um período de conversão. Acho que era 6 semanas para depois vender os ovos biológicos. Acho que resumidamente era isso. Sim. E havia, alguém levantou a dúvida que isso só é permitido se essas galinhas poedeiras tinham comido ração biológica. O regulamento não diz isso, acho eu. E portanto, porque como disse que depois isto é tudo uma questão de disponibilidade, de facto, de viver numa ilha, eu podia mandar vir galinhas com 18 semanas do continente, só que ia ter que submetê-las ao transporte marítimo, ao transporte de avião, que é tudo um processo maquiavélico. Maquiavélico e que corresponde, lá está, e depois entraríamos naquilo que é o bem-estar dos animais, não é? Certo. Então... Mas como da última vez nós estivemos a patinhar à volta e depois andamos para trás porque não conseguimos aprovar, eu acredito que isto não é o fórum para resolver a coisa, mas é preciso definir, sim, é possível. Há um projeto para a certificação biológica que daqui a 15 anos não será possível, mas hoje podemos dar entrada neste caso de poedeiras até, acho que é 18 semanas, e depois passam um período de conversão, acho que é 6 semanas, não tenho a certeza. Sim, pronto, mas não consigo dizer porque teríamos que ver tudo o resto, ou seja, quantos animais existem. Portanto, isto para dizer que existem as derrugações são exceções e que, se calhar, infelizmente, ou felizmente, as respostas nunca serão automáticas, uma vez que há todo, é preciso perceber, imaginem aquilo que me disse muito bem, que até poderiam existir animais no continente, mas o tempo e aquilo que era o stress causado aos animais isso também tem que ser tido em conta quando se analisa. Então, sim, é isso, é um todo, não é? Daí às vezes que para quem solicita as autorizações possa até questionar porque é que elas não são instantâneas, porque não é, às vezes não é
tão simples. Não, isso tudo bem. Pronto. E elas se é uma autorização para a introdução de animais convencionais, nunca poderemos esperar que elas estejam a ser como animais convencionais alimentadas com alimentação bio, não é? Eu acho Ainda bem que há a voz do bom senso, não sou o Não, agora digo outra coisa, agora teremos que ver, se calhar pode ser questionável quando diz, ok, está-me a dizer, o que me está a dizer, acho que faz todo o sentido, nem podia ser de outra maneira. Agora, se me disser, elas estão a ser alimentadas com rações com OGMs, se calhar já estamos a falar de outro patamar, está bem? Portanto, também não é tão... Acredito que sim, mas nessa questão do OGM é que, pelo menos cá na Madeira, o produtor, o único produtor de galinhas poedeiras, ele vem ração com OGM, porque todas as rações convencionais têm OGM, todas. Não conheço nenhuma que não tenha, não que eu use, mas é como há um produto vitamínico. Há o animastrato, que é o que é utilizado, e há outro que é utilizado, que é feito com extratos de bactérias OGM. Mas essas bactérias são retiradas do produto vitamínico. Só que não podemos usar porque é produzido com aquelas bactérias. E aqui roça o equilíbrio do bom senso ou de onde é que o regulamento quer levar as coisas. Mas isso é outro. É outro, mas para esse não há interrogações. Mas está bem. Mas acha que, em princípio, havendo pela lógica, é uma questão de fazer um pedido novo? Sim, acho que tem que explicar bem e dizer só mais uma coisa, isto porque, sendo que na Madeira é a região autónoma que faz essa análise. Que faz o quê? Diga? Não ouvi, desculpa. Que vai fazer a análise do seu pedido. São os serviços da região autónoma. Sim, mas eles depois sempre remetem à DGADR, porque a DGADR é quem tem a competência. Sim. Não é? Estamos aqui em cima. Sim, a região tem a sua autonomia, mas depois vai ser estar em coordenado. Temos que gostamos da nossa autonomia, mas estar em sincronização com o resto do país. Não, é assim, é um regulamento, até porque é um regulamento de toda a Europa. Exato, muito bem. Obrigado. Obrigada, Andrew, pelas suas questões. Temos então aqui uma outra questão. O pedido obrigatório para a introdução de animais não biológicos na exploração abrange as abelhas, enxames, neste caso associados à apicultura? A introdução de animais se abrange não biológicos. Não biológicos. Abrange as abelhas. Naquilo que teríamos que olhar em detalhe, porque eu dir-lhes-ia que não é mencionado, mas é um animal. Lá está, é uma questão de detalhe a analisar. Porque estamos a falar, o regulamento é muito específico e muito detalhado naquilo que são outros tipos de animais. Teria que ser analisado. Peço. Depois no final nós deixamos o nosso endereço de e-mail. Sim, que nos e podem fazer estas questões. Sim. Muito bem. Sim. Uma outra questão que temos aqui é: os pedidos de derrogação são efetuados à certificadora ou diretamente à DGADRE ou DGAV? Não, a DGAV não. A DGAV não, a DGAV é a entidade, é a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, para a introdução de animais, é-lhe pedir um parecer, por causa do bem-estar e da questão da intervenção, se cumpre aquilo que o médico veterinário tem que executar. Todos os pedidos são enviados à DGADRE. Havia alguns pedidos no passado, os tais da introdução de animais até determinada percentagem não era pedido, era feito ao organismo de controle, mas também esses passaram a ser feitos à DGADRE. Todos aos nossos serviços são enviados, podem enviar através do OC, sendo que o OC sempre dá conhecimento ao organismo de controle, mas estes pedidos são todos, atualmente, tudo tem que ter um parecer da DGADRE. Ok, obrigada. Agora temos aqui uma questão para clarificar. Dizem o seguinte: se eu comprar produtos vegetais a um produtor bio certificado e os vender esses produtos bio não embalados diretamente ao consumidor, em mercados ou feiras não precisa de certificação.
certo? Nunca é isto certo. Bem, decidiram desde que, portanto, eu vou, se fica bem claro, vou comprar produtos, o produtor a quem comprei é um produtor certificado. O produtor, no fundo, o agricultor tem o seu organismo de controle, tem o seu certificado. E eu pretendo vender no mercado, ou seja, eu vou vender a um consumidor final, certo? É tal questão de, desde que não tenha nenhum local de armazenamento. Agora, imagino que eu vendo em vários pontos de venda e até tenho um armazém onde vou recolher as minhas compras e depois faço as vendas então nos mercados. Aí já estamos a falar também de uma distribuição. Aí, nunca poderá. Para os restantes, e estando nós a falar de produtos não embalados, terá sempre de fazer o pedido à ADGADR para não ter um contrato com um organismo de controle, cumprindo aquilo que eu mencionei, que eram os tais 5.000 quilos por ano, os 20.000 euros e os custos de certificação superiores a 2%. Nunca, terá sempre de estar em posse de uma autorização da ADGADR, para poder estar isento de não ter certificado. Muito bem. Passamos agora para outra questão, que diz o seguinte: sobre a introdução de animais convencionais, o regulamento não estipula a entrada de aves de capoeira até aos 3 dias de idade? Não estipula, mas têm que ser pedidas, deve ser sempre solicitada a introdução de animais, qualquer animal. Qualquer animal tem que ser sempre solicitada a autorização. Sim, não biológico, sim. No caso de utilizações de sementes convencionais não tratadas, quem autoriza a utilização deste material? A ADGADR. Muito bem. Ou seja, temos um formulário na nossa página, na página da ADGADR. Isto também mudou, no anterior regulamento eram os organismos de controle que faziam essa análise e validação e depois era comunicado à ADGADR. Atualmente não, é-nos dirigido diretamente. Temos no nosso site o procedimento e o formulário que tem que ser preenchido, onde o operador, o agricultor, identifica no fundo quais são as variedades, a espécie, anexa uma etiqueta de certificação, a etiqueta de certificação da embalagem e um documento comprovativo que garanta a rastreabilidade do lote, ou seja, que se consiga perceber que aquele lote foi comprado por aquele agricultor. E a data, e é importante salientar que estes pedidos têm que ser sempre feitos antes da sementeira. Sim. Ok, muito bem. Entretanto, eu peço a quem tiver mais questões que vão colocando. Nós recolhemos internamente algumas questões de agricultores e produtores, de agricultores e técnicos, e gostaríamos de aproveitar aqui a presença da engenheira Teresa para tentar aqui esclarecer algumas dúvidas. E temos aqui algumas questões, então. Um produtor pode converter para o modo de produção biológico uma parcela de hortícolas e manter a outra em convencional? Isso é aquilo que se chama, que no regulamento é mencionado como uma produção paralela. Esta produção paralela tem regras muito tem regras explícitas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que estamos a falar de hortícolas. O agricultor terá que ter a garantia, portanto, teremos que estar a falar de variedades ou de espécies que não sejam, que se possam confundir, ou seja, temos que estar a falar sempre de variedades e de espécies facilmente distintíveis. Tem que haver uma fácil distinção entre elas. Sendo que o que se pretende é que na produção biológica, sendo a produção biológica um sistema voluntário, não é? No fundo o agricultor acredita naquilo que é a agricultura biológica e pretende no final que toda a sua exploração seja, não é? De uma forma de vida, no fundo, o que é expectável é que esta seja uma situação transitória,
Para o caso, por exemplo, no caso de variedades que sejam, ou de culturas perenes, não sejam facilmente distinguíveis, o que o regulamento diz é que para essas situações pode ser autorizado desde que o agricultor tenha um plano de conversão com máximo até 5 anos, ou seja, que com o tempo, desculpa. Não faz mal. Força, força. Que o agricultor tenha um plano de conversão, ou seja, até 5 anos, num prazo de 5 anos, ele tenha toda a exploração em produção biológica. De início, okay. Se houver, e depois isto é tudo acompanhado com o organismo de controle, sendo que ele tem que garantir que não há qualquer risco de contaminação. Estas situações são sempre consideradas, para estes operadores, são sempre operadores de alto risco, não é? Uma vez que pode haver, há claramente a possibilidade de haver produtos biológicos misturados com produtos não biológicos. Ok, obrigada. Outra questão, podemos adquirir semente ou outro material de propagação a outros produtores biológicos? Podem a outros produtores, se eles forem produtores de semente? Sim. Se eles forem produtores de semente. Espero que percebam, ou seja, o que diz o regulamento é que se eu tendo a minha semente, eu posso e devo usar a minha semente. Guardo uma parte, eu tenho um produto, e há uma parte da semente que eu vou guardar e vou usar no ano seguinte. E é isso, sou um produtor em conversão, ou sou um produtor em uma produção biológica, vou usar a minha semente no ano seguinte, não precisa sequer de pedir nenhuma autorização. O que diz, e sendo que o regulamento da produção biológica tem que cumprir também aquilo que é a legislação transversal, aquela que são a legislação que é comum àquilo que seja, por exemplo, da rotulagem, não basta cumprir aquilo que são as regras da produção biológica para os rótulos da produção biológica, tem que cumprir também o rótulo para o produto, não é? Quer seja se houver exigências, sei lá, de higiene, seja o que for. E o mesmo se passa para as sementes, para o material. E o que dizem as diretivas da comercialização é que só é possível utilizar semente ou colocar no mercado, e sendo que troca de sementes é também incluída, é considerada comercialização, se o agricultor for produtor de sementes. É? Só nesse caso. Só nesse caso. Uma outra questão. A produção de culturas em vaso é permitida? A produção de culturas em vaso não é permitida, à exceção das pequenas, à exceção das plantas aromáticas que sejam vendidas com o próprio vaso ao consumidor final. O que diz como aquelas plantas que nós compramos, por exemplo, nos hipermercados. Isso. Essas. Tem que ir o vaso, ela é produzida fora da terra, ou seja, não é a terra, no solo como um todo, e só nessa situação é que poderá ter a sua origem não no solo, mas sim em vasos. Tudo o resto, não. A planta tem que estar em contacto com o solo. Sempre. Um terreno com atividade agrícola, onde nunca foram usados químicos não autorizados em modo de produção biológico, como por exemplo, só foram usados calda bordaleza e enxofre, é possível pedir a retroatividade do período de conversão? Pronto, os pedidos de retroatividade. O pedido de retroatividade é um pedido de um reconhecimento a um período anterior ao agricultor em situações muito particulares. É reconhecido que até 3 anos atrás ele possa entrar então no modo de produção biológica, porque cumpre, porque lá está, o terreno garantidamente não houve qualquer incumprimento daquilo que são as regras da produção. Para tal, isto é feito através do OC, o organismo de controle analisa, o agricultor irá pedir ao seu OC que faça a análise, cumpre aquilo que o regulamento diz, e para tal terá que atestar, sendo que, por exemplo, apresentando análises de solo que comprovem que não há nenhum resíduo, nenhum produto que não esteja autorizado e que
toda a documentação, a análise, o organismo de controle passa a ter que apresentar um pequeno relatório onde dá o seu parecer relativamente à possibilidade ou não dessa retroatividade ser concedida, sim, desde que seja cumprido. Mas isso é um trabalho que é feito em primeira mão com o seu organismo de controle. Compete ao organismo de controle analisar e eles, mais do que ninguém, saberão dar a resposta de imediato ao agricultor se ele poderá ou não reunir as condições para pedir essa retroatividade. Muito bem. Voltamos aqui então às questões dos nossos participantes e temos o seguinte: estou em processo de certificação. Gostaria de saber se posso introduzir, para já, abelhas no meu pomar. E as abelhas têm que ter algum certificado? Está em processo de certificação. Está em processo de certificação. Então terá que fazer a análise para já em que processo, em que fase é que está em que fase da conversão é que está, e depois terá que fazer a análise. Imagino que ainda não está, ou que está mesmo no início. Não é? Se está no início, vai fazer se calhar as abelhas fazem logo parte do ponto de partida. Terá que, ou por exemplo, se tem as abelhas, depois se calhar estamos a falar de um período de conversão maior, não sei. Também lá está, daqueles casos que tem que ser, se calhar, com mais... Colocado por e-mail com mais detalhe. Sim. O Andrew faz aqui uma questão, portanto, um produtor que queira vender ou ceder sementes ou material de propagação, por exemplo, rama de batata doce, o produtor tem que se registar para esse fim? Bem, primeiro vamos aqui, duas coisas, já estão dois aspectos. O primeiro, vender sementes, como era a primeira, para não ficar... Que queira vender ou ceder sementes ou material de propagação. Pronto, sementes, vamos começar primeiro pelas sementes e pelo material de propagação. Como eu disse, tem que ser produtor. Tem que estar registado como produtor desses materiais, como produtor de sementes ou produtor de materiais de multiplicação. Na DGAV é a entidade responsável por isso. Então, para já tem que ter esse registro, não é? Tem que ter uma inspeção, tem que ser inspecionado, tem que ter todo esse processo. E depois disso pode então registar-se na tal base de dados para fornecer... mas em bio. Então, mas ele era não bio... Peço desculpa, eu precisava outra vez... Se calhar se o Andrew podia esclarecer aqui um bocadinho melhor. Sim, se faz favor. Olá. Sim, não, eu sou agricultor certificado bio e, portanto, porque cá na Madeira a gente planta muita batata doce. Uma coisa é eu receber ou eu ceder a outro agricultor rama de batata doce que eu tenha na exploração. Vamos fazer essa mais fácil. Olhar, se eu tenho batata doce e alguém pede-me rama para plantar na exploração deles, eu posso ceder essa rama ou tenho que me registrar como produtor de sementes e de essa coisa materiais, que disse. sim, materiais de multiplicação. Tem. Quase viverista, não é? Sim, tem, porque tem que cumprir regras de inspeção, não é? Tem que assegurar que cumpre tudo isso. Pronto, e deixo aqui o desafio, porque é importantíssimo que haja registros de produtores de sementes e de outros materiais na base de dados. São eles que vão fazer toda a diferença no futuro. Sim, não, sem dúvida. Às vezes as pessoas assustam-se quando dizem é preciso registrar. Isto é como há dias fui pedir para transportar frangos para o centro de abate e a resposta, é preciso um registro. Mas o que é preciso um registro? É só pôr a matrícula do carro e assinar o papel. Lá está. Eu sou um pouco anti-burocracia a mais. Há que haver um bom equilíbrio. E, por exemplo, eu sou apologista que os polícias que têm radares de multas deviam dizer que estão lá em vez de tentar apanhar na curva. Eu acho que é mais importante ser construtivo. Perceba a lógica do registro, está tudo certo, e haver algum mínimo de controle, especialmente de propagação e partilha de matéria. Agora, tem que ser um processo que não seja tão burocrático que as pessoas depois não façam ou não registram que façam, não é? Que vai dar o mesmo. É como evasão de impostos. É tão complicado
que as pessoas vão dizer de onde é que arranjou essa rama de batata? Não sei, apareceu na quinta. Não é? Chego a esse ponto, é que tem que haver aqui um equilíbrio de bom senso. Sim. Tendo em conta que a maioria dos agricultores, pelo menos cá na Madeira, são pequenas explorações. Sim. E não têm depois essa capacidade administrativa para... Se for demasiado administrativo e burocrático, é esse o equilíbrio que temos que encontrar dentro do regulamento. Isto não é... Sim. Pronto, neste caso é mesmo para garantir a rastreabilidade, não é? E então Exato. estamos a falar de questões de sanidade, não é? As coisas, podemos dizer que são burocracias, mas se quando alguma coisa corre mal, se estivermos a falar, não é, de um problema, como sei lá, como se calhar alguns conhecem de Xylella ou coisas do género, se calhar temos mesmo que garantir que não estamos a ser vetores de disseminação Claro. de problemas, não é? Claro. Não, é um pouco também desmistificar que o registro não é o fim do mundo, é só não. seguir meia dúzia de processos Sim. ou de passos. Sim. Não é Sim, exatamente. Não é assim tão difícil, acho eu. Sim. Ok, obrigado. Obrigada, Andrew. Eu vou dar agora a palavra ao Manuel Pinto, que há bocadinho estava a colocar a questão sobre a introdução das abelhas no pomar. Sim. Para ver se... Manuel, pode... Sim. Ui, peço desculpa, Manuel. Ative novamente o som, por favor. Aqui um. Ok, penso que já está. Sim. Sim, Manuel, já estamos a ouvi-lo. Olá, boa tarde. Boa tarde. É o seguinte, eu estou em processo de certificação biológica. Já tenho o meu pomar construído, mas as plantas ainda são novas, ainda não fui visitado pela entidade certificadora, vem aqui a caminho. Nunca teve nenhum controle, ainda não teve nenhum controle. Não, ainda não. Mas pronto, estes terrenos eu tenho já há cerca de 20 anos, nunca levaram produtos, tanto herbicidas como fertilizantes. Por isso que eu queria a ver se havia logo uma conversão mais rápida, pronto, em vez de estar a esperar os 3 anos, que fosse mais rápido. E então, mas a minha questão agora é o seguinte, como eu tenho já o pomar e tenho já árvores a florir, se eu posso introduzir já nas abelhas, e essas abelhas têm que ser, ter algum certificado ou não? Como ainda não começou, ainda nem sequer teve a visita do conto, no fundo ainda não entrou no sistema propriamente dito, não é? Sendo que a conversão para a parte do pomar, estamos a falar que pode ir no máximo até 3 anos, não é? Pode entrar num período de conversão até 3 anos. Neste caso, tem as abelhas, os animais têm períodos muito mais curtos. O que eu sugeria era que tivesse já as abelhas também, que as abelhas fizessem parte do sistema, já. Ok. E quando tiver a visita do OC, tem um pomar e abelhas. Ok. Já agora diga-me só mais uma coisa. Eu para começar a propagar, a ter mais árvores, posso ter com sementes minhas do meu pomar ou se eu comprar árvores tem que ser já tem que ser biológicas? Bem, deixa-me perguntar, mas vai fazer propagação das árvores por semente? Assim, eu já tenho, pronto, eu posso querer, sabe que há árvores que acabam por morrer por algumas razões, né? E eu posso querer fazer novas árvores de semente. Se usar as suas assim, sementes, as minhas. tem a conseguir provar que usou as suas sementes. Lá está, como disse, desde que se for o seu material, usar dentro das explorações não há problema. Agora o resto, se vai, lá está, se é nesta altura também, mas o senhor disse que queria pedir já a retroatividade. Pois, a ideia era essa, porque senão tenho que esperar 3 anos e eu, como já tenho árvores a produzir, é pena estar, porque sabe, eu já tenho algumas delas a produzir há uns 3 ou 4 anos. E eu nunca fiz venda de nada, porque pronto, já pedi o tal número para se poder vender, mas nunca vendi, eu tenho dado aos amigos, enquanto não estou devidamente certificado. Mas pronto, acho que é uma pena estarmos aqui também a estragar muita fruta, porque há muita fruta que acaba por cair,
E a minha ideia era, se eu conseguir que eles me deem a certificação mais rápido, era melhor, fazendo essa... Sim, não mas sei. aí nesse caso tem que comprar plantas de árvores bio. Ou então pedir uma derrugação. Sim. Ok, prontos. Sim. Ok, era isso então. Muito obrigado. Nada. Obrigada, Manuel, pelas Obrigado. suas questões. Quem quiser continuar a colocar questões no bate-papo, por favor, escrevam-nas. Continua as abelhas. Nós voltamos então à nossa lista de questões que queríamos colocar. E a pergunta é: as condições para os agricultores entrarem numa certificação de grupo são cumulativas ou o agricultor tem que satisfazer pelo menos uma delas? O agricultor, deixem-me olhar, porque eu não sei. Não. Portanto, tem que satisfazer. Deixem-me voltar aqui um bocadinho atrás. O agricultor tem que ter. Não, há umas que são. O que tem que ter um custo. O custo de certificação tem que ser superior a mais de 2%. Ou eu penso que, não tenho a certeza, mas teria que ver, mas o regulamento, mas se me derem um minuto até consigo ver. Iria consultar o regulamento. Que está também na nossa página da Decathlon. Entretanto, se me quiser ir fazendo outra pergunta enquanto eu procuro. Sim, eu vou fazendo. A lista das entidades suspensas à atividade da agricultura biológica são públicas? As entidades suspensas, aquelas que têm o certificado que foi suspenso, por enquanto não, mas vão passar a ser quando o tal certificado passar a estar disponível ao público. Vai ser em formato eletrónico, passaremos a ter a informação. É exatamente isso que se pretende, que passe a ser público, toda essa informação. Outra questão que temos aqui, tem havido uma grande entrada de novos fertilizantes no mercado e nem sempre a lista está atualizada na DGAD. A melhor prática é enviar informação do fertilizante em causa e validar com um organismo de certificação ou com a DGAD? A questão dos fertilizantes, a lista de fertilizantes está atualizada. A lista de fertilizantes está atualizada. O que existem, sendo na responsabilidade dos fertilizantes, da Direção-Geral das Atividades Económicas, da DGAI. Existem todos aqueles que são os fertilizantes harmonizados, que estão nas listas da DGAI, estão com identificação se podem ser utilizados em agricultura biológica. E no próprio site da DGADRE está a listagem também dos fertilizantes. E existe sim, aquilo que é considerado considerado um reconhecimento mútuo, que são as matérias fertilizantes que estão de outro Estado-membro que estão autorizadas, têm o reconhecimento para serem autorizadas nos restantes, no outro país. Para essas realmente não estão publicadas e compete ao operador analisar a sua composição e saber se pode ou não utilizá-las. Sim? Okay. As listas estão atualizadas. Muito bem, obrigada. Voltando ao regulamento. Sim, força. Sim. Sim. Não, porque ainda não estou... Portanto, os membros têm que ter, só pode ser constituído, um grupo de operadores pode ser constituído por membros cujo custo de certificação anual individual represente os tais mais de 2% do volume de negócios. Cujo volume de negócios anual de produção biológica não exceda aos 25.000 euros. Ou cuja capacidade normalizada de produção biológica não exceda aos 15.000 por ano. Portanto, os 2% e 25.000, ou os 2% ou 15.000. Não sei se me fiz entender. Pronto, eu dou aqui, o artigo, é onde eu estou a ler, onde estou a confirmar, é o artigo 36 do regulamento 848. Está bem? Para quem fez a pergunta. Muito bem. Obrigada. 36, a linha 1B. 1B.
Temos aqui uma outra questão de uma participante, aproveitando novamente o assunto das abelhas. Se a atividade apícola não for certificada em bio, por ser para autoconsumo, mas estiver inserida numa exploração com produção vegetal certificada em bio, também tenho de pedir autorização na introdução de novas abelhas, não sendo para certificação bio? Não, porque elas não estão dentro da... Não vai pedir porque nem sequer consegue pedir porque está fora do âmbito do seu certificado. Não é? Ok. O António Lopes... E as abelhas são autorizadas. Ok. O António Lopes pergunta como se pode provar que as sementes que se utilizam são da própria exploração. Com fotografias? Boa pergunta. Ou seja, compete ao OC, o organismo de controle vai fazer as análises, não é? Tem que fazer aquilo que são o balanço de massas, o organismo de controle, ou seja, o operador vai ter que dizer daquilo que produziu, o que é que aconteceu, não é? Dentro daquilo que colheu tem que haver aqui uma rastreabilidade. Ele vai dizer, eu colhi X, deste X, X menos Y, teve este destino, estão aqui as faturas, não é? Comercializei, e a diferença eu utilizei para a minha sementeira e fiz não é? Fiz esta área, portanto precisei desta quantidade. Portanto, será algo que o organismo de controle vai analisar naquilo que são os registros do agricultor. Muito bem. Tem aqui uma participante que pede para esclarecer melhor sobre o funcionamento para a produção em viveiros, que pressupõe produção de fruteiras em vaso. Produção de fruteiras, estamos a falar de materiais de multiplicação, não é? Em produção biológica ou pedidos de derrugação? Não sei pois, eu não sei se a participante, se quiser colocar a pergunta, se calhar era mais fácil. A questão era mais fácil da engenheira Teresa Coelho esclarecer. Se quiser levantar a mão, assim podemos dar-lhe a palavra. Enquanto ou seja, para produzir plantas, o viveiro tem que estar certificado como tal, não é? E tem que estar dentro do sistema de produção. O que nós estamos a falar era a venda de produto final. Os tais pequenos vasos é para o consumidor final. Aqui a atividade é viveirista, não é? As plantas vêm, mas produzem-nas em vaso, os vasos. A participante, ela não consegue entrar porque está num local público, diz que é produção biológica. Mas como em viveiro, não está a produzir... a produção é em viveiro, sim. Em viveiro, mas em vasos? Ela pede para esclarecer o funcionamento da produção em viveiro, que pressupõe produção de fruteiras em vaso. Sim. Tínhamos que ver mais concretamente o que é que realmente, se toda a produção, a planta vem logo envasada, nunca é produzida em solo e é vendida como tal, dentro do vaso e nunca vai ao solo, não é produzida nunca no solo. Temos que ver. Se não se importa, pedir à pessoa... Sim, que coloca a questão em mais detalhe por e-mail. Se nos quiserem ver umas fotografias também seria muito bom. Muito bem. Temos aqui mais uma questão, penso eu. As sementes adquiridas certificadas como bio têm de ser comunicadas à DGADRE? Não, isso é o que se pretende. Que não. As biológicas não fazem parte do sistema, terão depois as faturas que apresentam ao organismo de controle. Não têm que comunicar. Essas fazem parte do sistema. São a norma e não a exceção. Ok. Vamos aqui então, se calhar, a nossa última questão, se entretanto ninguém colocar mais nenhuma pergunta.
A produção de insetos para alimentação animal e humana está em crescimento. Há alguma intenção ou já se abordou na Comissão a possibilidade de os incorporar no regulamento? Sim, boa pergunta. Sim, todas as reuniões da Comissão há perguntas sobre os insetos e sobre a alimentação dos insetos. E a parte de insetos, está portanto, estas novas questões junto da Comissão, para estas novas questões com a Comissão, são sempre, para poder haver alguma conclusão, são criados grupos de trabalho, onde são chamados peritos a participar, peritos dos diferentes Estados-membros, e nesta altura sei que para este ano é uma das prioridades. Falaste, mas não quero dizer que seja para breve, mas pronto. Sim, este é um assunto que está também na Comissão e na parte do Comitê da Produção Biológica, que está na ordem do dia, nos insetos. Muito bem, cada vez mais agora sim. Começamos com outras alternativas e esta é uma delas. Sim. Pronto, eu penso que não temos aqui mais questões. Eu vou digitar aqui o nosso e-mail. Sim, se a engenheira Teresa puder então colocar aqui o e-mail de contacto para aquelas questões que são mais específicas e precisam aqui de uma resposta mais detalhada. Sim. Tenham compreensão que se calhar não conseguimos responder de imediato, mas pronto. É dqre, da Divisão de Qualidade e Recursos Genéticos, @degados.pt. Ok. Muito bem. Então, eu começo por agradecer novamente à engenheira Teresa pela excelente apresentação que nos trouxe aqui, pelo esclarecimento de dúvidas, pela disponibilidade em responder às questões que foram colocadas e mesmo aquelas que não há uma resposta imediata, vai tentar responder via e-mail. Muito obrigada por partilhar connosco aqui o tema sobre o regulamento. Agradecer também aos participantes que estiveram connosco. Nós tivemos aqui quase 80, 90, quase uma centena de participantes, porque estamos a falar de um tema que é importante e, portanto, obrigada a todos por estarem desse lado. Deixar já o convite para assistir à terceira conferência que vamos fazer já no dia 2 de junho. Esta conferência será também da parte da tarde, a partir das 14h30, e neste dia iremos abordar o tema das alterações climáticas e da sustentabilidade na agricultura. Ainda estamos a fechar o programa desta conferência, mas brevemente, durante os próximos dias, iremos divulgar o programa nas nossas redes sociais, por isso, se tiverem interesse, inscrevam-se para assistir. Antes de saírem do webinar, queríamos pedir aqui a vossa colaboração. A minha colega está a colocar no bate-papo um link para um inquérito de satisfação e, portanto, pedíamos que respondessem a este inquérito antes de saírem do webinar. Finalmente, relembrar aqui que este webinar foi gravado e que nós iremos disponibilizar esta gravação na plataforma ProBioMadeira, que foi a plataforma que utilizaram para fazer a inscrição nesta segunda conferência. Já agora, por curiosidade, dar-vos a nota que esta plataforma foi criada no âmbito de um projeto de investigação da New Organic Planet, e que tem como objetivo fazer a disseminação do conhecimento técnico-científico que seja produzido pelos vários agentes da comunidade técnico-científica. E sendo assim, termino o nosso webinar. Uma vez mais, muito obrigada a todos pela vossa participação e pela vossa presença, e despeço-me. Desejo-vos um bom resto de dia e já agora um bom fim de semana e espero ver-vos em breve. Muito obrigada a todos. Muito obrigada. Está a ser perguntado se partilhamos a apresentação? Sim, claro, eu envio depois à Verónica. Partilharemos então a apresentação também na plataforma ProBioMadeira, juntamente com
com a gravação do webinar. Sim, senhora. Muito obrigada, engenheira. Obrigada pelo convite. Obrigada, foi um gosto recebê-la. Obrigada. Obrigada a todos. Boa tarde a todos.